Audioconto Tempos de Trevas. Autor Arley França. Eram tempos de trevas, um lugar úmido construído abaixo de um reino sombrio. Havia homens segurando tochas para que pudessem enxergar. O local tinha chão e paredes esculpidos a partir de rocha bruta, gerando uma caverna com cerca de 200 metros abaixo do castelo. Os 3 homens cobertos com túnicas negras escondiam também seus rostos, deixando aparente apenas um vão para que pudessem enxergar adiante. Nas paredes se formavam figuras fantasmagóricas a partir das sombras que eram feitas pelo fogo das 3 tochas. Nos cantos era possível ver coisas se esgueirando para as sombras. Afastavam-se rápido quando eram tomadas pela luz do fogo e algumas até grunhiam. Não pareciam grandes como homens, mas também não eram tão pequenas. Eram inofensivas até o momento em que aquele fogo estivesse aceso, pois essa era a única coisa que afugentava essas criaturas. E por isso os 3 homens estavam atentos para aproximar o fogo de alguma delas que tentasse se aproximar deles. Subitamente, uma das criaturas saltou nas costas do homem que estava atrás da fila, grudando nele e o agarrando com todos os seus membros superiores e inferiores. Ela o mordeu no pescoço, arrancando um pedaço de carne. O homem tentava lutar, batendo-se nas paredes com força, mas a criatura não o soltava. Os outros homens estavam com pequenas espadas nas mãos, tentando mirar a criatura para acertá-la. Mas o homem atacado lutava tanto que não deixava isso acontecer. Foi quando ele caiu, por perder tanto sangue, que um dos homens conseguiu acertar a criatura na costela. Um dos 2 sobreviventes pegou a tocha do homem caído e abriu os braços com as 2 tochas, afugentando as criaturas que começavam a se aproximar deles. O outro homem fez a mesma coisa e então puderam-se ouvir alguns grunhidos, enquanto elas corriam para as sombras. Nesse momento surgiu uma outra figura, entrando na caverna e foi se aproximando dos outros homens rapidamente, enquanto corria empunhando uma espada. Não tinha tocha nas mãos e assim era seguida pelas criaturas que sentiam o cheiro de sangue humano nele. Em dado momento, ele mirou sua espada e atacou os homens bem no momento em que eles erguiam suas pequenas lâminas, matando os 2 ali mesmo. Em um movimento rápido, ele guardou a espada suja e pegou 2 das tochas que estavam no chão, ergueu-as e começou a falar. Garotos! Ele pediu a atenção delas. Eu sei que vocês podem me entender, então escutem. Esses foram apenas os primeiros homens a tentar entrar no castelo. Mas existem muitos mais lá fora e tomarão este lugar a qualquer momento. As criaturas rodeavam o homem, pois ele não as tentava afugentar com as tochas, apenas as segurando na mão por segurança. Meu filho está aqui, no meio de vocês, ou no reino acima. Por isso não vou deixar isso tomar o rumo que os homens esperam lá fora. Isso não pode acontecer, somos muitos, disse uma delas, provavelmente a que tinha um pouco mais de intelecto entre elas. Sou seu filho, Sir George Williams. Charles! Perguntou o homem, nitidamente emocionado em sua voz. Esse não é mais o meu nome. Eu não tenho um nome. Seu nome é Charles e você é meu amado filho de 10 anos de idade. Nesse momento, lágrimas escorreram dos olhos do homem. Eu juro que vou te curar, meu amado filho. Juro pela minha vida. Eu não quero ser curado. Gosto do gosto. Pasmo, o homem soltou as tochas com as mãos trêmulas. Foi então que o suposto Charles, seu filho, pulou em cima dele e o encarou muito bem nos olhos com os seus tomados pela escuridão, mordendo-o no pescoço e lhe arrancando um pedaço de carne. O homem levou a mão àquele lugar, cobrindo-a com sangue que escorria de sua carótida. Ele caiu em cima das tochas, apagando-as com o seu próprio corpo. Outras criaturas começaram a pular em cima dele, mastigando-o como seu próprio filho já fazia, dividindo aquele banquete.
Passos começaram a se ouvir da outra extremidade da caverna, aquela que daria no reino sombrio acima. Eles foram se aproximando das criaturas que comiam o homem e parou um pouco para observá-las. Elas sabiam que ele estava ali, olhando-as, mas não ligavam, pois ele era o pai delas. Venham comigo, queridos filhos. Existem homens com tochas na frente do castelo. Creio que estejam com vontade de perder a vida. Aquela entidade maior do que todas, mas que só era possível ver uma breve silhueta pela falta de luz, foi subindo as escadas em caracol, acompanhado pelas pequenas criaturas. Logo chegaram a um salão um pouco iluminado pela luz do luar que entrava pelas vidraças quebradas a 5 metros de altura. O Alfa, então, subiu mais algumas escadas para chegar ao segundo plano daquele salão e ficar de frente para centenas de criaturas pequenas que estavam no plano abaixo. Estava bem iluminado pela luz do luar naquela altura e era possível ver suas orelhas pontudas, olhos absolutamente negros e uma pele tão alva quanto pétalas de agapanto. Estava trajado com vestes escurecidas que lhe cobriam o corpo inteiro. Observava aqueles que agora tinham uma vida nova sob sua supervisão, pois foi ele que os criou. Eram seus filhos, mas antes eram filhos de todos aqueles camponeses prontos para entrarem em seu castelo. Até ele já foi um humano, até o dia em que seu corpo fora inundado pela escuridão de um espírito demoníaco que o possuíra. O que esse demônio não sabia é que aquele próprio humano seria seu pior pesadelo. O homem, chamado de Harry Osborn, era um dos homens mais terríveis do mundo. Ele era o próprio poço da escuridão e quando o demônio o escolheu e tentou se apossar dele, ele se apossou do demônio e nunca mais o deixou sair. Isso o transformou naquela coisa que precisava de sangue e carne humana para sobreviver. Antes ele já era um assassino como humano, mas como o demônio transferiu sua sede para todas as crianças daquela vila que o seguiam fielmente, pois ele lhes dava o sangue e carne que precisavam. Homens estavam ali para enfrentá-lo, para tomarem as crianças que um dia foram deles, mas também tinham aqueles que estavam ali para matarem as crianças. Existiam pensamentos diversos fora do portão e ele podia ouvir todos eles. Eles próprios iriam se engalfinhar, assim que um quisesse matar o filho do outro. Todos estavam ali, pensando que o próximo estava pelo motivo real, que era matar o Alfa. Mas, na verdade, cada um daqueles humanos tinha uma mentalidade. Tinham aqueles que estavam ali apenas pelos tesouros. Ao pensar em tudo isso, enquanto suas crias vorazes forravam toda a parte de baixo do salão, ele resolveu que iria levar as trevas para o mundo. Os humanos gostavam das trevas, pois a aplicavam à sua maneira. Então Harry iria aplicar as trevas neles, à sua maneira. E gritou para suas crias abaixo: "Abram os portões!" Agora seria apenas questão de tempo para que uma nova era de terror se iniciasse na era antiga e escura da humanidade.